Gerald Blackwell atravessou os portões de ferro do cemitério Oakwood, os seus passos medidos fazendo com que as folhas de outono estalassem sob os seus sapatos engraxados. Com 68 anos, o seu cabelo era completamente branco e a sua barba era prateada contra a lã preta do seu casaco. Ele fazia essa caminhada todos os domingos, faça chuva ou faça sol, para visitar o túmulo do seu filho Matthew, que havia falecido 5 anos antes, aos 32 anos. Gerald valia quase os 4 bilhões. Essa fortuna foi acumulada ao longo de uma vida de investimentos astutos e empreendimentos comerciais bem-sucedidos, mas nada disso poderia trazer seu filho de volta. Matthew era seu único filho e o centro do seu mundo. Sua esposa faleceu de cancro quando Matthew tinha apenas 10 anos. Pai e filho eram inseparáveis, até que um motorista bêbado levou Matthew embora numa noite chuvosa de abril. Quando Gerald se aproximou do túmulo de Matthew, uma lápide simples, mas elegante, de granito polido, ele parou abruptamente. Duas pequenas figuras ajoelhavam-se diante dela, com as cabeças inclinadas. Eram meninas, gêmeas idênticas, com cerca de 7 ou 8 anos, vestindo casacos iguais, um vermelho e outro amarelo. Os seus cabelos escuros estavam presos em rabos de cavalo, e elas seguravam as mãos enquanto ajoelhavam-se nas folhas caídas. O primeiro instinto de Gerald foi esperar e dar-lhes privacidade. Mas a curiosidade e a confusão mantiveram-no no lugar. Por que as crianças estavam a visitar o túmulo de Matthew? Ele não tinha outra família, nem sobrinhas nem sobrinhos. Gerald aproximou-se silenciosamente, sem querer assustá-las. À medida que se aproximava, podia ouvir as suas vozes pequenas falando em uníssono, como se tivessem ensaiado as palavras muitas vezes. Obrigada por nos salvar, disseram suavemente. Obrigada por nos dar uma chance de viver. Gostaríamos de ter podido conhecê-lo. Gostaríamos de poder dizer-lhe o quanto somos gratas. Por favor, cuide da nossa mãe. Ela sente a sua falta. Gerald sentiu a respiração parar. A sua visão ficou embaçada com lágrimas repentinas. Ele tinha-as salvado, dado-lhes uma oportunidade de viver. O que isso significava? As meninas devem ter sentido a sua presença, porque se viraram em uníssono. Os seus olhos castanhos profundos e solenes fixaram-se nele. Não pareciam assustadas, apenas curiosas. Está aqui para visitar alguém? Perguntou uma delas educadamente. A voz de Gerald saiu áspera de emoção. Sim, estou aqui para visitar o meu filho, Matthew Blackwell. Este é o túmulo dele. Os olhos da menina arregalaram-se. Elas olharam uma para a outra. Depois, voltaram a olhar para Gerald e, sem aviso, ambas começaram a chorar. Não eram lágrimas silenciosas, mas soluços fortes que sacudiam os seus pequenos corpos. Alarmado, Gerald ajoelhou-se apesar da umidade do chão. O que se passa? Por favor, não chorem. Não queria incomodá-los. A menina de casaco vermelho, o crachá dizia Sofia, falou entre lágrimas. Você é o pai do Matthew. É mesmo o pai dele? Sim, sou. Mas como conhecem o meu filho? O que queriam dizer quando disseram que ele os salvou? A outra menina, o crachá dizia Isabela, enxugou os olhos com a manga. Ele deu-nos o seu coração e o seu fígado. Quando morreu, salvou as nossas vidas. Gerald sentiu o mundo inclinar-se. Colocou a mão na lápide para se equilibrar. Gerald assinou o formulário de consentimento para a doação de órgãos no hospital, entorpecido pela dor, sabendo que era o que Matthew teria desejado. No entanto, nunca perguntou sobre os receptores. A dor era demasiado intensa e imediata. Os órgãos de Matthew foram doados e então Gerald tentou enterrar esse conhecimento junto com o seu filho. Receberam os órgãos de Matthew? Perguntou ele, com a voz pouco acima de um sussurro. Sofia acenou com a cabeça. Recebi o coração dele. Bella recebeu parte do fígado. Nós duas estávamos a morrer. Os médicos disseram que talvez tivéssemos algumas semanas de vida e então nos informaram que alguém havia falecido e que os órgãos dessa pessoa iriam nos salvar. Tínhamos apenas 3 anos, por isso não nos lembramos de muita coisa. Mas a mamã conta-nos a história. Ela diz que estamos vivos porque alguém escolheu doar, mesmo perdendo tudo. Isabela acrescentou. Nós viemos aqui todos os domingos com a mamã para agradecer. Ela diz que é importante honrar o presente que recebemos. As pernas de Gerald cederam e ele caiu no chão, sentando-se nas folhas, sem se importar com o seu casaco caro. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. O Matthew salvou-vos.
O meu filho salvou-vos. Uma voz feminina veio de trás dele. Meninas, o que estava a acontecer? Está tudo bem? Gerald virou-se e viu uma mulher na casa dos 30 correndo em direção a eles. A preocupação estava estampada no seu rosto. Ela usava uma bata por baixo de um casaco gasto. Seria ela uma enfermeira ou outra profissional da área médica? Gerald adivinhou. Apesar das rugas de preocupação, ela era bonita, com o mesmo cabelo escuro das filhas. Mãe, chamou Isabela. Este é o pai do Matthew. É o pai do homem que nos salvou. A mulher parou, levando a mão à boca. Sr. Blackwell, sabe quem eu sou? Conseguiu dizer Gerald. Pesquisei sobre si. Após os transplantes, quis saber mais sobre a família que tinha feito uma doação tão incrível. Mas disseram-me que não queria entrar em contato com os receptores. Respeitei isso, mas eu... Ela parou com lágrimas nos olhos. Há 5 anos que queria agradecer-lhe, dizer-lhe o que o sacrifício do seu filho significou. Gerald esforçou-se para se levantar e a mulher correu para ajudá-lo. As meninas estavam ao lado, ainda a afungar. Sou Helena Rodrigues, disse a mulher. Estas são as minhas filhas, Sofia e Isabela. Elas estão vivas graças ao seu filho. Gerald olhou para as gêmeas. A sério? Ele olhou para elas. Estavam saudáveis e cheias de energia, cheias de vida. Sofia inconscientemente colocou a mão sobre o coração de Matthew. Isabela estava perto da irmã, como as gêmeas costumam estar. 2 metades de um todo. Conte-me, disse Gerald com aspereza. Conte-me tudo. Preciso saber. Sentaram-se juntos num banco próximo. As meninas sentaram-se ao lado de Gerald, enquanto Helena contava a história. As gêmeas nasceram prematuras, com defeitos congênitos no coração e no fígado. Os médicos fizeram tudo o que podiam, mas quando as meninas completaram 3 anos, ambas estavam a falhar. Precisavam de transplantes urgentes, mas encontrar doadores compatíveis para ambas parecia impossível. Sou mãe solteira, disse Helena baixinho. Trabalho como enfermeira no serviço de urgências, tentando manter as minhas filhas vivas. Via-as ficar cada vez mais fracas a cada dia que passava. Rezei por um milagre, mesmo sentindo-me culpada por rezar por algo que significaria que outra pessoa teria de morrer. Ela enxugou os olhos, e então, uma noite, receberam a chamada. Tinha sido encontrado um doador compatível para ambas. Era quase inédito que gêmeos recebessem o que precisavam do mesmo dador. O médico disse que era 1 em 1 milhão. Disseram que o tipo sanguíneo e o tamanho do seu filho eram exatamente compatíveis. Tudo combinava perfeitamente. Gerald ouviu, sentindo o seu coração partir-se e curar-se ao mesmo tempo. Eu não sabia. Assinei os papéis, mas não conseguia encarar saber quem recebeu os órgãos dele. Era como perdê-lo novamente. Eu entendo, disse Helena. Mas o Sr. Blackwell deve saber que o seu filho não salvou apenas a vida da minha filha. Ele salvou a minha também. Eu estava a afogar-me em dívidas médicas, tristeza e medo. Os transplantes devolveram-me as minhas meninas. Pude vê-las crescer, pude vê-las começar a escola, fazer amigos e viver vidas normais. Cada dia com elas é uma dádiva do seu filho. Sofia puxou a manga do casaco de Gerald. Posso contar-lhe uma coisa? Gerald olhou para ela, essa criança que carregava o coração do seu filho. Claro, ela continuou. Às vezes, quando estou bem quietinha, consigo sentir. É uma sensação quente e segura, como se estivesse a proteger-me. A mamãe diz que é só imaginação minha, mas acho que talvez o seu filho ainda esteja lá, a cuidar de mim. A compostura de Gerald desmoronou-se completamente. Ele abraçou a menina, e então Isabela juntou-se a eles, seguida por Helena. Todos choraram juntos entre as lápides e as folhas caídas. Quando finalmente se separaram, Gerald sentiu algo que não sentia há 5 anos. Uma sensação de paz. Matthew tinha partido, mas continuava vivo. Não apenas na memória, mas nas 2 meninas de olhos brilhantes que visitavam o seu túmulo todos os domingos para agradecer. Pode falar-me sobre ele? Perguntou Helena, referindo-se a Matthew. As meninas sabiam que ele as tinha salvado, mas não sabiam quem ele era. E então Gerald começou a contar. Contou-lhes sobre o amor de Matthew pela música. Contou-lhes como ele tocava guitarra e compunha as suas próprias canções. Contou-lhes sobre o trabalho de Matthew numa organização sem fins lucrativos que ajudava jovens sem abrigo. Contou-lhes sobre as piadas terríveis e o coração generoso dele.
Contou-lhe sobre as viagens de pesca com o pai de Matthew e como Matthew cuidou dele depois que a sua esposa faleceu. Ele era a melhor pessoa que eu já conheci, disse Gerald, e fiquei com tanta raiva por ele ter partido tão jovem. Passei 5 anos perguntando por quê. Por que ele? Por que o meu filho? Ele olhou para as meninas. Mas agora eu entendo. Ele não morreu simplesmente. Ele deu vida. Ele salvou vocês. Nas semanas seguintes, Gerald tornou-se parte da família Rodrigues. Ele descobriu que, apesar de trabalhar a tempo inteiro como enfermeiro no pronto-socorro, Helena estava com dificuldades financeiras. Embora os cuidados médicos contínuos das gêmeas fossem cobertos pelo seguro, ainda havia coparticipações e outras despesas que aumentavam os custos. O carro de Helena estava a dar os últimos suspiros. O seu apartamento era pequeno e degradado, e ela trabalhava turnos extras sempre que podia para pagar as contas. Gerald não revelou imediatamente a extensão da sua riqueza, mas começou a ajudar de pequenas maneiras, como dar a Helena um carro confiável que ela supostamente ganhou em um sorteio da empresa. Ele criou um fundo de bolsa de estudos anônimo para cobrir quaisquer despesas médicas não cobertas pelo seguro. Ele também encontrou um apartamento melhor para ela, com aluguel reduzido. Mas, mais importante, Gerald deu-lhes o seu tempo e o seu coração. Ele participava nos eventos escolares e nas exposições de arte das meninas. Ele ensinava-as a jogar xadrez e levava-as a museus. Ele estava presente nos aniversários e feriados, o avô que elas nunca tiveram. As gêmeas tornaram-se a ligação de Gerald com Matthew, a sua prova de que a vida do seu filho tinha sido importante e que a sua morte tinha significado, mas também se tornaram preciosas para ele por si mesmas. Eram duas meninas notáveis que enfrentavam cada dia com coragem e gratidão. Uma noite, cerca de 6 meses após aquele primeiro encontro no cemitério, Gerald sentou-se com Helena depois que as meninas foram dormir. Eles tinham jantado na casa dele. Ele finalmente revelou quem era e o quanto poderia ajudar, e Helena ficou impressionada, mas grata. Quero fazer algo, disse Gerald. Quero criar uma fundação em nome do Matthew para apoiar famílias que lidam com transplantes pediátricos e cobrir os custos não cobertos pelo seguro. Quero oferecer apoio e facilitar as coisas para pessoas como você, que estão a tentar manter os seus filhos vivos. Os olhos de Helena encheram-se de lágrimas. Gerald, isso é lindo. Quero que seja você a geri-la. Você compreende o que estas famílias passam. Você viveu isso e eu financiarei tudo. Tudo o que for necessário. A Fundação Matthew Blackwell foi criada dentro de um ano. Helena deixou o seu emprego de enfermeira para geri-la o tempo inteiro e Gerald forneceu os recursos para torná-la uma das organizações de apoio a transplantes mais eficazes do país. Eles ajudaram centenas de famílias, cobrindo despesas, oferecendo apoio emocional e conectando os receptores com as famílias dos doadores, quando ambos os lados desejavam essa conexão. Talvez o aspecto mais comovente de tudo, porém, tenha sido o jardim que criaram atrás do prédio da fundação. Um jardim memorial onde as famílias dos doadores podiam plantar árvores e flores em homenagem aos seus entes queridos e onde os receptores podiam vir para refletir e agradecer. No centro do jardim, havia uma placa com o nome de Matthew e uma das suas citações favoritas. A melhor maneira de se encontrar é perder-se no serviço aos outros. Os gêmeos prosperaram. Sofia descobriu o amor pela música. É o coração, ela insistia. O coração de Matthew amava a música e ele aprendeu a tocar guitarra. Isabela apaixonou-se pela medicina e já falava em tornar-se cirurgiã de transplantes quando crescesse. No 5º aniversário daquele encontro no cemitério, Gerald estava com Helena e as gêmeas no túmulo de Matthew mais uma vez. Mas, desta vez, eles não estavam sozinhos. Dezenas de famílias estavam lá. Eram todas pessoas que haviam sido ajudadas pela fundação e tocadas de alguma forma pelo legado de Matthew. Sofia e Isabela, agora com 12 anos, tinham escrito uma canção para a ocasião. Elas a cantaram no cemitério. Sofia tocou o violão que pertencera a Matthew e as duas meninas cantaram em harmonia. A canção, chamada The Gift, o presente, falava da coragem necessária para deixar ir, do amor que transcende a morte e de como uma vida pode ter um efeito cascata, tocando inúmeras outras pessoas. Enquanto Gerald ouvia as vozes fortes e claras das meninas, reparou que Sofia, distraída, colocava a mão sobre o coração. O coração de Matthew finalmente percebeu. A morte de Matthew quase o destruíra. Mas dessa destruição,
Dessa perda terrível, algo novo havia nascido. Não um substituto para o que ele havia perdido, mas algo igualmente precioso. Uma nova família, um senso renovado de propósito e o conhecimento de que o amor não termina com a morte. Após a cerimônia, enquanto as pessoas se misturavam e partilhavam histórias, Isabela aproximou-se de Gerald. "Está tudo bem, avô?" perguntou ela. Ela tinha começado a chamá-lo assim há um ano, e cada vez que ela dizia isso, o seu coração se enchia de alegria. "Estou mais do que bem", respondeu Gerald honestamente. "Sou grato por ti, pela tua irmã, pela tua mãe, por esta segunda oportunidade de ter uma família. Nós também estamos gratos. Sabemos que nunca poderemos substituir o Matthew e não queremos isso", disse Isabela. "Mas amamos-te e estamos muito felizes por teres nos encontrado. Ou nós encontramo-lo, seja como for que tenha acontecido." Sofia juntou-se a eles, colocando a mão na de Gerald. "Achas que ele sabe?" perguntou ela. "Matthew, achas que ele sabe o que aconteceu? Ele sabe que o seu coração ainda bate e ama as pessoas? Que ele nos salvou e ajudou todas essas outras famílias também?" Gerald olhou para o céu, lembrando-se do sorriso do seu filho, do seu riso e do seu enorme coração. "Sim", respondeu com certeza. "Acho que ele sabe, e acho que está orgulhoso de todos nós." Naquela noite, Gerald sentou-se no seu escritório, olhando para uma fotografia de Matthew que ele finalmente conseguiu exibir novamente. Ao lado dela estava uma foto mais recente dele com as gêmeas, os três rindo de algo que Helena tinha dito. Ele pensou no dia em que, no cemitério, ouviu duas meninas rezando no túmulo do seu filho. Ele achou que a dor o mataria. Achou que não tinha mais nada pelo que viver. Mas estava enganado. A morte de Matthew deu vida às gêmeas. E as gêmeas deram-lhe uma nova vida e um novo sentido à sua existência. Da tragédia surgiu algo belo. Eram uma família unida não pelo sangue, mas pelo maior dos presentes: sacrifício e gratidão. A compreensão de que o amor é mais forte do que a morte. Gerald pegou no seu diário e começou a escrever, como fazia todas as noites. Naquela noite, escreveu sobre o Matthew, as meninas, a Helena, a fundação e as famílias que estavam a ajudar. Escreveu sobre a sua transformação da dor para a esperança e do desespero para o propósito. Terminou a entrada como sempre fazia. "Obrigado, Matthew. Obrigado pelo teu coração generoso, tanto em vida como na morte. Obrigado por salvar estas meninas preciosas. Obrigado por me ensinar que há sempre uma razão para ter esperança. Sempre uma razão para amar. Há sempre um motivo para continuar. O teu coração ainda bate. O teu legado continua a crescer. E o teu pai vai amar-te para sempre." Num quarto do outro lado da cidade, Sofia está deitada na cama, com a mão sobre o coração. Ela sentia o seu ritmo constante. Pensava no homem que lhe dera esse dom, o pai que as encontrara no cemitério e se tornara o avô delas. Refletia sobre todas as maneiras pelas quais a vida e a morte estavam interligadas. Como algo terrível poderia levar a algo belo. "Obrigada, Matthew", sussurrou ela na escuridão. Era uma oração que se tornara o seu ritual noturno. "Obrigada pela minha vida. Prometo que vou fazer valer a pena." Naquele momento, com o coração de Matthew a bater firmemente no seu peito e levando o amor para o futuro, Sofia adormeceu satisfeita, sabendo que alguns presentes realmente duram para sempre.